Olha, nós vamos agora falar para você que nós começamos hoje o programa mostrando um caso, uma tragédia, né? Caso de uma policial, uma PFEM, que foi morta pelo companheiro, também policial, 2 soldados, e isso foi após uma discussão. Os dois mantinham um relacionamento e nós voltamos a falar desse caso porque a nossa repórter Manuela Braga acompanhou na manhã de hoje o velório de Larissa Gomes da Silva, de 26 anos. A dor e a revolta entre familiares e amigos dela, a dor é evidente, né, gente? Mas eles também sabiam que essa tragédia poderia acontecer. Os dois viviam num relacionamento conturbado. Diz que há 3 anos era confusão demais, em meio a agressões e também ameaças de morte. Larissa trabalhava na patrulha Maria da Penha, defendendo mulheres vítimas da violência doméstica. Mesmo assim, ela não conseguiu sair dessa mesma violência. Presta atenção aqui nessa reportagem. Acompanhe aqui a matéria. Era nessa viatura da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que a Larissa trabalhava diariamente, fazendo visitas, atendendo a ocorrência de violência doméstica. Jamais se imaginaria que hoje essa viatura estaria parada em frente à casa dos familiares da Larissa, porque é exatamente naquele local que ela está sendo velada em meio a uma dor muito grande de todos os familiares e amigos, né, policiais militares que vieram prestar essa última homenagem. Para começar a contar essa história trágica que vocês já viram aí como foi que ela aconteceu ontem por parte do repórter Wander Gomes, a gente tem que falar da Larissa. A Larissa estava na Polícia Militar há cerca no máximo de 3 anos. Ela era, né, soldada, estava lotada lá na companhia do Eusébio e ela já tinha um relacionamento amoroso com o soldado Joaquim nesse mesmo período, quando ela entrou no curso de formação da PM e lá eles se conheceram. Mas segundo os familiares, desde que eles começaram a namorar, que havia violência entre eles. Quem estava próximo e acompanhava essa relação conturbada sabia que se não fosse dado um basta nessa história, isso iria terminar em tragédia, porque ele não só ameaçava de morte ela, como também outros familiares. Segundo os próprios familiares, ele a afastou da companhia dos amigos, a afastou da família, né? Inclusive também dos filhos. A Larissa era mãe de crianças de 12, 7 e 5 anos de idade. E talvez essa seja a cena mais triste e comovente de toda essa tragédia. 3 crianças órfãs de mãe. A mãe da Larissa, a Fabiola, conversou com a nossa equipe de reportagem e contou todo esse drama da filha que ela já vinha vivendo. Você estava me dizendo que a relação entre ela e o Joaquim sempre foi conturbada. Sempre foi conturbada. Ele sempre bateu nela. Ela não cria os filhos dela, não fica com os filhos dela por causa dele. Ele afastava ela da gente, da família. Ela só andava aqui quando estava brigada com ele. Se ela estivesse de bem, ela não andava. Eu tenho uma foto dele agredindo. Ele agrediu ela com um revólver, deu várias coronhadas na cabeça dela, eu tenho tudo no meu celular. Ele já me ameaçou, já foi na minha casa, já bateu foto da minha casa, falando que se eu fosse denunciar ele, ele me matava também, sabia onde é que eu morava, tudo isso eu tenho no meu celular. Essas fotos cedidas pelos familiares mostram o resultado dessas agressões, com vários hematomas pelo corpo. Esses, inclusive, teriam sido provocados por coronhadas, né? A família também, inclusive, cedeu áudios que foram repassados por ela a uma outra amiga policial militar, que ela relatava exatamente essas agressões. Ele começou a tacar a coronhada na minha cabeça. Começou, aí eu olhei assim pra ele, mulher, uma cena tão horrível. Ele começou a tacar a coronhada na minha cabeça, o sangue começou a escorrer.
Ai, o sangue escorrendo, escorrendo. Meu Deus. Aí eu, pronto, agora que ele vai me matar. Ele acabou, tá vendo? Acabou, agora acabou. Aí ele começou a falar, não, eu não vou fazer mais isso, a gente vai casar. A gente vai ter filho, a gente vai casar, a gente vai ser feliz. Eu não vou mais fazer isso contigo, eu vou embora morar aqui contigo. Aí ele falou um monte de coisa, aí eu só aceitando, parecia assim que eu tava anestesiada, sabe? Eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia o que fazer naquela hora. Se eu tivesse ido pra minha mãe, ele já estava preso. E ontem, você sabe o que foi que realmente aconteceu que terminou nessa tragédia? Não, ontem eu passei o dia falando com ela normal. Ela não me relatou nenhum momento assim que estava discutindo, que estava passando por alguma coisa. Quando foi umas 3h40, 3h45, foi a última mensagem que a gente teve junta. E daí eu continuei trabalhando, fui para academia. Quando foi umas 5h55 eu recebi a primeira ligação, né, da UPA. E quando eu fui atender, desligaram. Aí quando eu fui atender novamente, era falando que ela tinha dado entrada, né, baleada, não morta, tinha sido baleada. Aí eu, de lá da academia, eu já fui lá. Quando eu cheguei, já estava o óbito, né. Você imaginava que uma tragédia como essa poderia acontecer? Sim, eu pedi era muito a ela. Inclusive, eu já perdi uma filha com 12 anos também, na mesma situação. O namorado dela matou ela, vai fazer 5 anos agora, no dia 3 de março. E eu pedia muito, eu falava era muito pra ela, pra mim não passar por essa mesma dor. Porque eu ainda choro por essa outra e agora eu vou chorar por ela também. E o sentimento da senhora agora em relação a tudo isso que aconteceu? Ele ainda está hospitalizado, está sob escolta. O que a senhora espera que realmente aconteça com ele? Que ele fique preso, né? Eu acho que não vai trazer mais ela de volta, mas que ele cumpra, né? Porque o outro que fez isso com a minha filha está aí solto, vive a vida normalmente. E eu espero que a polícia, né, desse caso aí, ele fique preso, né? Porque ele está alegando que foi só uma discussão e que ele queria terminar e ela não, como se fosse só aquela discussão, como se não tivesse histórias, né, anteriores. E a senhora não acredita? Não, porque eu tenho provas, né? O que ele disse lá para a polícia, ele fala que foi uma discussão ali de momento, por isso que... Mas não é, é uma... Desde que ela conheceu ele, que a vida dela é essa, sofrendo na mão dele. O que fica pra gente, depois do relato, né, um relato doído e pesado dessa mãe, é que mesmo você todo dia vestindo uma farda, entrando na viatura para combater a violência doméstica, você pode não conseguir sair dela. E foi exatamente isso que aconteceu com a Larissa. Ela tinha uma dependência emocional muito grande. E mesmo com todos os conselhos de quem estava ao redor, dos colegas de batalhão que se dispunham a ir com ela fazer essa denúncia, na hora que ela chegava na delegacia, ela desistia. E foi essa desistência que fez com que uma tragédia se abatesse sobre ela e agora sobre a família. É Manuela Braga para o Cidade 190. Olha, quantas vezes a gente fala aqui, não é? Os primeiros sinais precisam ser denunciados. Né? Ela tentava preservar o próprio companheiro, dizia, se eu fizer a denúncia, ele vai ser prejudicado. E deixou de cuidar da própria vida. Ficou correndo o risco, né, de acontecer isso. Fica aqui a grande lição para as mulheres. Não aguentem abuso. Tudo isso vão mostrando sinais do tamanho da brutalidade e da tragédia se aproximando. É um grito, é um empurrão, é um puxão de cabelo, né? É um desrespeito em público que humilha a mulher. Não deixem isso acontecer, se afastem. Aos familiares também, não é? Todo cuidado, façam as denúncias que tenham que fazer. Né? A sogra já era agredida, a vítima aí também já era agredida. Eu falava aqui antes, eu não me sentia à vontade de comentar no primeiro momento, porque eu olhava para aquilo e dizia, não, aquilo foi uma desavença naquele momento, aí os dois armados e de repente um pode ter atirado no outro. Mas já tinha histórico,
de violência, onde poderia ter sido tudo resolvido, uma denúncia ao comando da própria Polícia Militar, não é? Uma denúncia mesmo na Polícia Civil, pedir a proteção da Lei Maria da Penha, não é? E não querer proximidade nenhuma. Ali as medidas restritivas davam a ela o direito de revidar se ele se aproximasse em algum momento. Mas muitas vezes, né, o envolvimento emocional, a paixão, a carência, faz com que as mulheres não denunciem e isso termina em tragédia. É lamentável, o que a gente espera agora é justiça mesmo, né? Para mim, está muito claro um feminicídio praticado, né? Diante do histórico, eu falava aqui no primeiro comentário, no início do programa, eu dizia, olha, os telefones celulares vão falar muito, as pessoas da convivência vão levar relatos do que realmente aconteceu. E diante desses depoimentos aí que nós ouvimos aqui agora, eu não tenho dúvida de que há aí a prática do feminicídio, 3 crianças órfãs agora, né, da mãe. Realmente é muito triste aí o que aconteceu, né? Triste e revoltante, né? Mais uma mulher vítima de violência. A gente vai guardando nas nossas cabeças aqui quantos casos, né? E o pior, de gente impune aí, hein? Transitando por aí, passeando no shopping. Eu tô falando porque eu vi um passeando no shopping agora há pouco tempo. Um feminicídio que deixou a todos chocados, tá lá pela justiça, parece que nada tá acontecendo. E aí a justiça tardia é uma injustiça qualificada. Porque os familiares das vítimas estão aí aguardando julgamento. E, meu amigo, é difícil, viu? Então você, mulher, preste muita atenção na forma que você está sendo tratada. Isso pode ser sinal de uma tragédia bem aí pertinho. Não aceite empurrão, não aceite grosseria, não aceite distrato. Né, você ser maltratada, familiares também devem estar de olho, observando sempre isso, ok? Fica aqui o meu alerta mais uma vez.